Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem um nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, o Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, o Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, o Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, o Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá, alunos do curso de Gestão de Cooperativas. Estamos aqui para essa disciplina de Gestão de Pessoas e Desenvolvimento de Equipes. Deixa eu me apresentar. Sou o professor Jefferson Teste. Estarei com vocês nas próximas 4 aulas dessa disciplina, de Gestão de Pessoas e Desenvolvimento de Equipes, e espero que vocês tenham um bom aproveitamento do conteúdo. Caso tenha alguma dúvida, Denise, nossa mediadora, poderá nos auxiliar em algumas perguntas que eventualmente a gente não possa responder de imediato, mas o fato é que de maneira nenhuma vocês ficarão sem resposta. Pode ser que tenha algum momento em alguma pergunta um pouco mais complexa que eu não tenha de imediato essa resposta, mas eu me comprometo com vocês a buscar essa resposta e trazer para vocês o mais breve possível. Tá certo? Aproveitem as nossas aulas, fiquem à vontade para todos os questionamentos, tá certo? E por falar nisso, todo esse momento que o Brasil passa, toda essa situação, assim, um pouco difícil que o Brasil está vivendo, tivemos também que nos reinventar, que nos moldar para que a gente possa trazer para vocês o conhecimento de fato, de uma modalidade um pouco diferente, um pouco mais do que acontece nos estúdios lá da Unicesumar. Então, espero que não fique nada, que a gente não deixe nada a desejar para vocês, um conteúdo um pouco mais à distância. O curso já é à distância, então agora nós, professores, também um pouco à distância, mas espero que seja do agrado de vocês o conteúdo que a gente vai passar. Tá certo? Então vamos lá. Teremos 4 aulas, como eu disse a vocês, e eu espero que essas aulas provoquem vocês a pensar um pouco sobre as boas práticas de gestão de pessoas e desenvolvimento de equipes. O que acontece nas cooperativas não é diferente de outras empresas. Essa gestão de pessoas, o desenvolvimento de equipes, a descoberta de talentos, isso acontece a todo momento em qualquer empresa, tá certo? Então, espero que ao término dessas disciplinas vocês compreendam como acontece a gestão de pessoas e como são formadas e desenvolvidas as equipes de trabalho nas organizações. Hoje se fala muito em equipes com performance, então isso a gente vai tratar um pouco no decorrer dessas 4 aulas aqui, tá certo? Então espero que eu provoque vocês com essas 4 aulas para que o conteúdo realmente faça sentido para você e que vocês consigam extrair o máximo possível de conhecimento para usar na lida de vocês do dia a dia, tá certo? Então vamos lá. Começando então nosso plano de estudos aí, nós teremos 4 aulas, como já foi dito. A primeira aula, que é essa que estaremos dando agora, conceitos de gestão estratégica de pessoas e sua evolução. Nossa próxima aula, desafios atuais de gestão de pessoas. Então, como que é hoje, como que acontece hoje esses desafios, Por ter desafios na gestão de pessoas, isso envolve um critério muito conceituado hoje, no mundo de gestão de pessoas, que são lideranças e motivação, que será tema da nossa terceira aula. E por fim, a preparação de times de alta performance, como eu falei há pouco, então assim, teremos esse momento para tratar sobre equipes de alta performance. Qual que é a diferença de equipes, qual que é a diferença de times, qual que é a diferença do grupo de pessoas. Então isso, nesse 4º momento, a gente vai tratar tudo isso. Mas o nosso fato principal de hoje aqui é o conceitos da gestão estratégica de pessoas e sua evolução. Como que aconteceu lá atrás, como que isso era, como que estamos hoje com esse conceito falando em gestão de pessoas, gestão estratégica de pessoas, isso numa linguagem um pouco mais de agora, mais atualizada. Em outros momentos vocês verão que isso
é um pouco diferente. Deixa eu me apresentar novamente, né? Eu sou o professor Jefferson Teste, né? Não tinha me apresentado para vocês ainda. Eu sou o professor Jefferson Teste e estarei com vocês aí nessas 4 aulas, tá certo? Então vamos lá. Por que estudar gestão estratégica de pessoas, né? Que sentido que isso tem? Por que surgiu um setor específico lá, gestão estratégica de pessoas, né? Qual o sentido disso acontecer, né? Então vamos lá. Basicamente, para compreender o comportamento humano, temos 3 momentos aí. Compreender o comportamento humano, o que a pessoa pensa, o que ela trabalha, como que ela se desenvolve. Segundo momento, para alcançar vantagens competitivas por meio de pessoas. Então, pessoas, né, gerenciam pessoas, então essas pessoas nessa tratativa de líder e liderado, né, a gente vai ver isso na próxima aula, mas esse momento líder e liderado, como que a gente consegue ter uma vantagem competitiva por meio de pessoas? Eu, enquanto liderado, o que eu posso fazer para obter vantagens? Eu, enquanto líder, o que eu posso obter de vantagens do meu liderado? Então, são situações um pouco diferentes, mas que esse contexto em si promove, né, o alcance de vantagens por meio de pessoas. Em terceiro lugar aqui, para conhecer sistemas de abordagens e técnicas capazes de ajudar na construção de uma força de trabalho motivada, qualificada, produtiva e saudável. Então, nós temos aí uma série de situações que dentro de um time são essenciais, precisam acontecer, certo? Falando em evolução da gestão de pessoas, né? Então esse nosso primeiro momento aqui, o que nós vamos tratar agora? A evolução, como que surgiu lá antes de 1930, que é nosso primeiro nível ali, né? Como que isso surgiu lá em 1930? O que acontecia lá? Então, basicamente, no início de tudo, era a parte da contabilidade que fazia todo o trâmite da gestão de pessoas, né? Que tratava com funcionários, né? Das empresas e tal. Depois, uma nova evolução relacionada a isso, em 1930 até 1950, já tinha um outro critério, que era a gestão mais de pessoas gerida legalmente. Então, tinha alguns critérios um pouco diferentes, né? De 1950 a 1965, então já tinha um modelo mais tecnicista. Então mudou mais um pouco, teve mais uma evolução. De 1965 a 85, então já tinha o critério administrativo instaurado no grupo de pessoas, nas empresas que se tinham setoriadas, né, em determinados níveis, né? Então a gestão de pessoas era um grupo, né, era um nível que tratava de algumas informações. E de 1985 até agora, atualmente, né, o momento em que vivemos aqui é estratégica. Então, hoje, o nome dado a tudo isso é uma gestão estratégica de pessoas, de 1985 até a atualidade. Vamos dar uma olhadinha agora como é que funcionava, como é que isso era gerido por cada uma dessas etapas, tá certo? Então lá, até 1930, que era a situação contábil, né, o controle era contábil, o que acontecia? As organizações não tinham um departamento específico para cuidar de seus funcionários. Então tinha lá talvez o dono da empresa, um gerente, então ele organizava as coisas pensando em pessoas, evidentemente, mas tinha lá a folha de pagamento, tinha os seus critérios, basicamente ninguém tinha uma responsabilidade específica sobre pessoas, né? Era feito pela contabilidade que conferia os registros das horas trabalhadas e faltas atrasadas. Então, como não tinha ninguém que cuidava disso, a contabilidade pegava o registro de ponto de todo mundo, conferia se todo mundo trabalhou bonitinho, tudo certinho, se alguma ausência aconteceu para que os descontos fossem incorporados à folha de pagamento ou se o trabalho foi do jeito que era. Então, a contabilidade tinha esse papel, tá? Outro momento aqui, calculava os pagamentos e descontos necessários. Como eu disse assim, né, se algum funcionário faltasse ou se afastasse, né, das atividades ali, tinha esse cálculo do pagamento que era realizado pela contabilidade.
recebia o nome de administração de pessoas. Então, naquele tempo, não existia um setor específico para cuidar de pessoas, mas existia alguém que administrava as pessoas. No caso, até 1930, então, a parte contábil fazia isso. Não era nada relacionado diretamente aos critérios de pessoas, mas sim dos pagamentos, né, das horas trabalhadas ou horas falta das pessoas que trabalhavam em determinada empresa. Passando disso, a evolução, né, de 1930 até 1950 tinha o nome de legal. Por que legal? A atuação dos sindicatos garantiam vários direitos aos trabalhadores. Então entrou alguém para ajudar essas pessoas dentro da empresa, no caso, os sindicatos. Leis e normas foram criadas a fim de orientar a relação capital versus trabalhador. Então já foram ali, nesse ponto, alguma coisa mais com leis, com determinações, com regras que deveriam ser cumpridas e que todas as pessoas tinham que ter esse conhecimento e passaram a adotar esse modelo mais legal, né, da situação trabalhista. A administração de pessoas recebeu novas funções, um profissional especializado, por exemplo. Então, passou a ter, de 1930 a 1950, passou a ter alguma pessoa, não se responsabilizava por isso, mas olhava para o critério de pessoas dentro da empresa e tramitava todas essas informações entre empresa, né, os gestores da empresa, o sindicato, o cumprimento de leis e normas que eram já validadas nesse período de 1930 até 1950. E esse novo setor cabia cuidar dos aspectos administrativos e jurídicos relacionados aos funcionários da empresa. Como eu disse há pouco, né? Então, assim, essa pessoa ela tinha uma visão um pouco mais ampla de como é que funcionava tudo, de o que essas pessoas faziam, as obrigações que elas tinham que cumprir, os deveres que elas tinham que cumprir, né? Entregar para as empresas. Então, tinha certos rigores ali, né? E nesse momento passou a receber o nome de departamento pessoal. A gente ainda chama algumas empresas aí, tem lá o departamento pessoal, né? Então, assim, isso foi por um momento válido, aconteceu, mas no momento de 1930 a 1950, que era uma situação legal dos critérios trabalhistas. Então, tinha sindicato envolvido, tinha algumas leis e determinações que as empresas tinham que cumprir, bem como os funcionários tinham que obedecer tais regras que até então eram legais, tá certo? Então, um novo momento surgiu em 1950 até 1965, que era o movimento dos tecnicistas, começo da valorização da relação humana e sociais no ambiente laboral. Inicia-se o processo de recursos humanos como recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho e carreira. Então aqui já muda um pouco o cenário. Então antes nós tínhamos uma pessoa que olhava, de modo geral, todos os trabalhadores para o cumprimento de algumas leis que eram determinadas, algumas normas que já tinham sido estipuladas. Agora não. Dentro da empresa tinha já uma pessoa que olhava isso como um recurso humano, né? Um processo montado para que essas pessoas, evidentemente, fizessem o que elas foram contratadas para fazer. A contratação dessas pessoas passaram a ser melhor analisadas. Eu não posso contratar alguém, vamos pensar hipoteticamente aqui, né? Uma cooperativa, que é o nosso curso, né? Então, assim, uma cooperativa vai contratar uma pessoa para trabalhar no financeiro, tá certo? Então, eu não posso, nesse momento, nessa etapa de 1950 a 1965, pegar alguma pessoa que estava lá à busca de uma oportunidade profissional e colocar ela no financeiro. Passou-se a ter uma análise mais específica e apurada do perfil dessa pessoa. Então, o recrutamento e seleção nesse momento começou a fazer um pouco de sentido. Começou a trazer pessoas que realmente faziam parte de um conhecimento que a empresa necessitava, né? Então, treinamento e desenvolvimento foi uma outra parte assim, bastante importante. Começou-se a ter uma percepção de que as coisas não iam ficar paradas, que tinha uma evolução acontecendo nesse contexto todo. Então, era que elas precisavam realmente preparar essas pessoas, treiná-las para que elas tenham assim, um feeling,
né, com o que de novo estaria acontecendo. Para isso, evidentemente, eles iam fazer uma avaliação do que a pessoa realmente fazia, do que ela precisou ter de conhecimento para incorporar o conhecimento que ela tinha. Então, essa avaliação de desempenho trouxe assim, olha, eu fazia isso, fui treinado para isso, então juntando essas duas coisas eu comecei a ter uma visão um pouco diferenciada das coisas. Então, passou-se a ter um momento um pouco diferente nessas técnicas mais modernizadas a partir de 1950 até 1965. O setor começou a gerenciar as relações entre empresa e sindicato. Essa mesma pessoa que fazia treinamento e seleção, que geria um então departamento pessoal, né, como nós vimos ali, ela começou a mediar algumas coisas, levou algumas ideias para a empresa para trabalhar isso junto com os sindicatos, para que tenha assim uma equalização dos critérios que a empresa tinha como alguma coisa que seria importante e algo que também o sindicato começou a dizer que isso deveria acontecer. Então, equalizaram-se assim, né, essas conversas entre empresas e sindicatos por meio de uma gerência de relação, como nesse tempo aí já foi instaurado. E evidentemente que o nome também mudou, passou a receber o nome de Departamento de Recursos Humanos. Então eu não tinha mais lá uma administração de pessoas, tal. Eu tinha um Departamento de Recursos Humanos. Então eu já olhava em contexto geral, era como se já tivesse acontecido uma gerência de pessoas dentro das organizações. Mas isso passou mais um tempo e mais uma evolução aconteceu. Então, de 1965 até 85, já veio os critérios mais administrativos com relação à gestão de pessoas. Então, o cenário competitivo provocou muitas mudanças na cultura organizacional. A gente pode pensar que nesse momento aí, até 1985, uma transformação industrial foi muito grande. Então, muitas coisas começaram a acontecer e as empresas começaram a perceber que as pessoas tinham seus conhecimentos e facilmente ela poderia transitar para outras empresas, levando o conhecimento que elas tinham adquirido. Então, essa competitividade, né, esse cenário mais competitivo, precisou mudar, né, alguma cultura dentro das organizações. Os empregados passaram a ser vistos como um parceiro da empresa na busca de alcançar seus objetivos. Se ele, então, tinha um conhecimento que outra empresa pudesse depender desse conhecimento, que fosse lá contar com ele, olha, então você agora deixa de trabalhar nessa empresa para trabalhar para mim. Nesse critério mais administrativo, evidentemente que as pessoas iam buscar melhores oportunidades profissionais, mas as empresas, com um olhar um pouco mais focado nisso, o que elas fizeram? Elas começaram a trabalhar essas pessoas para que elas não deixassem os seus ambientes de trabalho e que continuassem a se aperfeiçoar dentro das empresas, onde algumas delas, nessa ocasião, de 1965 a 85, as pessoas tinham uma consciência, um critério, uma cultura de formar carreira dentro das empresas. Então elas começaram a olhar para o negócio da empresa, no entanto a empresa, observando isso, colocou lá uma condição de ser parceiro desses funcionários, né? Com a denominação parceiro, como eu disse agora, existia o reconhecimento de habilidades e competências necessárias para o alcance de metas. Então, as pessoas que tinham conhecimentos específicos, as empresas olhando nisso, percebendo essa condição, elas colocavam essas pessoas para desempenhar as suas atividades com mais celeridade, com mais qualidade, e começaram a aumentar um pouco suas metas. A gente vai ver sobre metas um pouco à frente, né, nas outras aulas, mas assim, meta é algo fundamental que faziam com que as empresas alavancassem os seus negócios por meio de pessoas, que até então, nessa época de 1965 a 85, os parceiros, né, nominados aí pela empresa, né, passou a receber o nome de gestão de pessoas. Então vejam bem, de 1950 a 65 existia um departamento de recursos humanos, então agora a gente já tem uma gestão. Foi nessa época que mudou um pouco de gerência para gestão e tal, várias mudanças aconteceram, mas no cenário relacionado a pessoas, tivemos uma troca de nome mais uma vez, que passou a ser chamado de gestão de pessoas, tá?
Nesse período também as denominações funcionários e empregados foram substituídos por colaboradores, porque colaborador é quem colabora com algo. Se eu sou o seu parceiro, eu vou colaborar com a minha parceria, né? Então, entre empresa e funcionário, que não é mais funcionário, é colaborador porque colabora para o atingimento de metas que a empresa estipula. Como a empresa, em outros momentos, já começou a trazer as pessoas para cursos, para treinamentos e fazia uma avaliação do desempenho delas no momento anterior, nessa questão administrativa isso era muito mais apurado e as pessoas tinham que realmente, né, fazer parte de uma gestão de pessoas para ter essas entregas mais colaborativas. Então, por isso, o nome é colaboradores e não mais funcionários e empregados. Isso deu uma origem a partir da parceria que foi feita entre pessoas e empresas. Bom, e por fim, de 1985 até hoje, né, isso vigora uma situação mais estratégica. Tá? Então vamos lá. Competitividade empresarial se tornou ainda mais acirrada, comprometendo inclusive a sobrevivência das organizações. No momento passado, de 1965 a 85, vocês se recordam que eu disse a vocês, pessoas tinham conhecimentos específicos e outras empresas começaram a contar com esses critérios específicos de pessoas. Isso transitou, evidentemente, vários funcionários de uma empresa para outra. Né? Nessa época, isso aconteceu muito nas empresas automotivas. Mas pode ter certeza, tá? Isso não foi diferente nas cooperativas. Então, assim, como eu tinha um conhecimento um pouco específico, outras pessoas começaram a depender da minha qualidade profissional, do que eu entregava realmente como critério técnico, né, vamos dizer assim, para essas pessoas. Os colaboradores, né, não vamos mais dizer funcionários ou empregados, os colaboradores começaram a colaborar com outras empresas. Teve uma migração de uma empresa para outra, deixaram um pouco de lado esse critério assim de formar carreira nas empresas, mas tudo relacionado a uma questão financeira, evidentemente, que eles buscavam muito isso naquela ocasião, e uma garantia de que a carreira, assim, em outros lugares foram formados. Só que as empresas começaram a ser um pouco mais competitivas, porque as qualidades que as pessoas tinham e levavam para essas empresas alavancavam o negócio dessas empresas. Então, assim, elas tiveram que aprender com isso para poder sobreviver nas organizações. Então, teve lá a criação de vantagens competitivas sustentáveis, e isso dependia de as organizações conseguirem identificar e explorar suas competências. Tirando um pouco agora a parte colaborativa, né, a parte dos colaboradores, a empresa ela tinha também que, de certo modo, se reinventar. Algumas coisas que ela vinha corriqueiramente fazendo, desenvolvendo, produzindo, elas precisavam, naquele momento, dar uma injeção um pouco de ânimo, de, como diz hoje, né, de inovar os seus produtos, de buscar algo um pouco mais inovador e trazer também, consequentemente, nesse momento, as pessoas, os colaboradores, para aderirem a esses modelos mais novos, revolucionários. Né? Naquela época não falava muito inovação, falava modelos mais revolucionários, para que essas pessoas, essas empresas começassem a identificar e explorar realmente novas oportunidades e, consequentemente, competências para o seu produto ser um pouco mais evidenciado no mercado. Estabelecimento de fatores de desempenho com qualidade, custo, flexibilidade e inovação com fatores de diferenciais. Ela tinha que ter um diferencial. Ela tinha que sugerir, né, uma nova gerência, talvez, de verificação de qualidade. Né? Um exemplo, basicamente um exemplo. Mas o critério desempenho, que a gente vai ver, né, numa das nossas aulas aqui, como os times de alta performance, esse critério desempenho está muito relacionado a isso. Então, as empresas precisavam alavancar os seus negócios com desempenho, com qualidade. O custo, quanto mais reduzido, melhor. Isso é evidente, até lá em 1930 já era assim, né? Antes de 1930. Hoje nem se fala, a competitividade está muito relacionada em centavos. Para que você tenha algum lucro, então todo centavo
que você tem de redução de custo é um lucro que você acaba obtendo, né? Flexibilidade e inovação com fatores de diferenciais. Então, assim, vou olhar o meu negócio, vou olhar o que está acontecendo de inovação. O que eu posso trazer para isso, o que eu posso incorporar de atualização no meu negócio para que eu consiga prosperar um pouco mais. E, mais uma vez, teve seu nome mudado, passou a receber o nome de gestão estratégica de pessoas. Mais uma mudança, mais uma promoção de nomenclatura nesse cenário de gestão de pessoas, tá certo? Então vamos lá, passamos por toda essa parte da evolução de gestão de pessoas até esse momento aqui, gestão estratégica de pessoas. Então o que acontece? Qual que é o conceito de gestão de pessoas ou gestão estratégica de pessoas, né? Então, diferentes autores têm diferentes conceitos sobre gestão de pessoas. Quem trata isso como conjunto, diz lá, é o conjunto de políticas e práticas necessárias para conduzir os aspectos de posição gerencial relacionados com as pessoas ou recursos humanos, incluindo recrutamento, seleção, treinamento, recompensas e avaliação de desempenho. Em algum momento lá daquele antes de 1930 até a atualidade, alguém lidou com a situação de recrutamento de pessoas, de seleção de pessoas, de recompensa, de avaliação de desempenho. Então teve todo esse critério. E o conjunto de decisões integradas sobre as relações de emprego que influenciam a eficácia dos funcionários e das organizações. É a junção de pessoas, enquanto seja ela funcionário, empregado ou colaborador, isso sempre existiu, essa relação de pessoas como organização. O que eu fui contratado para fazer, o que eu preciso entregar. Então, essas duas relações, pessoas e organização, têm essa sinergia para que as coisas aconteçam de uma forma integrada, tá certo? Outros autores já dizem lá em funções, não mais em conjuntos. Então, a função administrativa devotada à aquisição, treinamento, avaliação e remuneração de desempenho, basicamente o que o outro grupo sempre falou, a teoria não muda muito. Todos os gerentes são, em um certo sentido, gerentes de pessoas, porque todos eles estão envolvidos em atividades com recrutamento, entrevista, seleção e treinamento. Por que isso? Porque eu tenho lá um setor de recrutamento de pessoas, mas eu também tenho lá um gerente, que ele é um gerente de produção, numa área fabril, por exemplo. Esse gerente de produção, ele conhece, de fato, que tipo de pessoa, que tipo de colaborador ele precisa contratar para colocar naquela parte da empresa, naquele segmento de produção. Assim como acontece com um gerente financeiro, que sabe também os conhecimentos técnicos que um colaborador precisa ter para estar na parte dentro da gerência financeira. Então, todas essas pessoas, todos os gerentes, os gestores, de certa forma, elas estão envolvidas com pessoas. Não é simplesmente eu pegar uma pessoa, colocar no meu grupo de pessoas, no meu time, para desenvolver algo que eu preciso. Ele tem que estar atento às qualidades que essa pessoa tem, aos treinamentos que essa pessoa precisa ter, e isso num nível assim, como eu vou treiná-la, como eu vou promovê-la a melhores condições dentro da empresa. Lembrando que muitas pessoas ainda têm o critério de formar carreira dentro das empresas, né? Outras gerações, as gerações mais atuais, não pensam tanto nessa garantia de formar carreira, mas elas pensam em prosperar, elas pensam em evoluir, que isso é assim, unanimemente para qualquer tipo de pessoa, seja ela a geração que ela esteja, ela vai ter esse critério, esse conceito. E a função na organização que está relacionada com a provisão, treinamento, desenvolvimento, motivação e manutenção dos empregados. O que é essa manutenção dos empregados? Hoje, muitas empresas têm pessoas muito boas que trabalham nessas empresas. As organizações detêm um conhecimento muito grande de algumas pessoas. Essa manutenção de empregos, vou chamar essa atenção por último aí, porque assim, as pessoas elas têm uma condição de se empregar, né, e não basicamente de se profissionalizar. Então muitos gestores, muitos gerentes identificam em algumas pessoas algum critério que às vezes, vou pegar o exemplo que eu falei há pouco aqui de uma linha de produção e da parte financeira. Às vezes ela tem lá
uma pessoa que está trabalhando na área de produção, mas ela tem uma condição de cálculo muito grande e que ela pode muito melhor ser aproveitada na área financeira. Então, essa manutenção faz com que as pessoas que os gerentes coloquem as pessoas, evidentemente, onde realmente elas gostam de estar e fazem o que elas realmente sabem fazer. Tá? Então, esse critério, eu resolvi chamar atenção para esse ponto, porque hoje muitas pessoas buscam emprego, tá? Mas nem todas as pessoas procuram profissões. Tá? Então, assim, temos que ter a consciência de que emprego é uma coisa, se profissionalizar é outra coisa completamente diferente. Eu me profissionalizo a partir do momento que eu gosto de fazer algo e eu levo isso para uma organização e eu faço isso com muito esmero. Então, eu estou no lugar que eu devo estar. Não simplesmente pelo fato de eu estar empregado, mas pelo fato de eu contribuir com a empresa e fazer o que realmente faz sentido para mim, o que eu gosto de fazer. Então, basicamente, todos esses conceitos de gestão aí, tem todas essas evoluções, mas eu resolvi chamar atenção para esse critério da manutenção de empregados aqui, nesse momento empregados, mas que atualmente a gente chama isso de colaboradores, né? Então, a gente tem que melhor aproveitar esses colaboradores aí, tá certo? Então, tivemos também, historicamente, um movimento holístico na gestão de pessoas. De que forma? Com a abordagem sistêmica, a velha tradição cartesiana de dividir, segmentar e separar foi substituído por uma nova maneira de organizar a empresa. A ênfase agora está em juntar e não mais em separar. Muito tempo atrás, nós tínhamos algumas empresas com 10, 15, 20, até 30 salas. Então as pessoas ficavam muito separadas. Elas eram, de certa forma, segregadas de outras pessoas. Hoje não. Hoje é muito mais fácil a gente olhar uma empresa como sem paredes, as pessoas em ilhas, trabalhando mais próximas, com informações um pouco mais rápidas de quem está ao meu lado, o colaborador que trabalha do meu lado, que faz algo pensando sistematicamente. Tá? Eu recebo algo dessa pessoa para processar algo, para entregar para essa outra pessoa. Então, sistematicamente, se eu não tenho paredes entre a gente, eu tenho uma condição de fluir mais rápido informação. É só um critério, tá? Existem outros critérios relacionados a isso. O foco não está mais nas tarefas, que são detalhes, mas nos processos. Então, monta-se processo, desenha esses mapas de processos, que dentro deles, evidentemente, que vai ter ali as tarefas, mas o olhar que eu tenho não é mais o que eu faço, né? Mais uma vez, sistematicamente, o olhar que eu tenho que ter é do negócio onde eu atuo. Uma cooperativa, ela faz parte de um negócio. Uma gerência, uma pessoa desempenha só uma parte de todo esse negócio. Então, assim, ela tem que entender esse processo para que a tarefa dela seja feita, fazendo sentido de quem eu recebi e para quem eu vou entregar. Não mais nos meios, mas nos fins e resultados. Hoje, de forma geral, todas as empresas, não só as cooperativas, o olhar que elas têm é na última linha. Né? Basicamente assim, qual foi o resultado que eu tive? Foi positivo ou foi negativo? Se foi negativo, por quê? Então a gente tem que desenvolver um plano de ação para desenvolver para que isso não aconteça mais. Se foi positivo, positivo de que tamanho? Positivo, como eu posso aumentar? Positivo satisfatório ou nem tanto? Assim, a gente ficou positivo, mas ficou positivo em 1. Né? Se fosse 0 a gente empatava, a gente ficou positivo em 1. A estratégia e o processo que eu desenhei dizia que eu tinha que estar em 8 ou 9. Eu fiquei em 1. Então, apesar de ter dado positivo, ainda não foi o que eu planejei. Não mais em cargos individualizados, separados e confinados, mas no trabalho conjunto feito em equipe autônomas e multidisciplinares. Focar o todo e não as suas partes. Vocês podem perceber que nesse slide aí eu dei uma escurecidinha ali, eu deixei negrito a parte processos. Então esse foco no todo, né, focar o todo, é o processo. Mais uma vez dizendo sobre a parte sistêmica, uma visão sistêmica do negócio é uma cooperativa.
Se é uma cooperativa agroindustrial, que ela recebe do agricultor o grão, que ela processa isso, que ela armazena, que ela depois vai trabalhar isso para vender para alguém, que ela vai exportar. Então, todo esse processo eu tenho que saber qual que é o meu empenho em relação a isso. Na cooperativa, qual que é a parte que eu faço? Tá, a parte que eu faço é só fazer exportação, mas eu preciso saber quem foi o agricultor que trouxe esses grãos para mim, de que forma que ela foi armazenada, qual que é o critério que eu tenho relacionado a preços, que é o financeiro que vai apurar tudo isso, quando eu posso fazer essa exportação, se eu devo fazer, se é uma época sazonal onde eu preciso restringir um pouco, levar muito material para o mercado exterior, como que eu tenho que traduzir tudo isso? Então, o foco no todo e não mais na parte faz muito sentido, né? Não é só em cooperativas, é em todos os negócios. Eu tenho que entender do negócio, não mais do que eu faço. Tá? Então, essa visão mais o trabalho feito em conjunto deixou por terra a parte mais confinada, a parte mais isolada. Isso passou a não existir mais. Os movimentos da organização empresarial, como a reengenharia e o downsizing, né, o enxugamento de pessoas, provocaram a substituição da organização funcional pela organização em rede de equipes focada em processo. Mais uma vez, processo. Quando eu digo isso, muitas pessoas, muitos critérios precisaram se reinventar, né? Principalmente pessoas precisavam se reinventar, porque ficaram um pouco acomodadas. A evolução das coisas aconteceram numa velocidade tão grande que elas ficaram um pouco obsoletas com relação ao conhecimento que elas tinham. Então precisavam cada vez mais pessoas, né, enquanto colaboradores, buscar se reinventar também para acompanhar a evolução das empresas dentro desse critério de processo que as empresas passaram a instituir. E isso também está ocorrendo na gestão de pessoas, né? É fato, a gestão de pessoas, há pouco a gente falou, a gestão de pessoas é um grupo, é uma gerência que tem algumas pessoas, mas todos os outros gerentes gerenciam também pessoas. E esse link, mais uma vez, falando em processo e em visão sistêmica, a pessoa lá do chão de fábrica, né, da indústria ou lá do financeiro, ela tem que ter um link com o grupo de pessoas que é da gestão de pessoas para entender como que essa transição acontece, qual que é o critério para isso acontecer. E a gente falou em processo, né? E o que afinal é processo? Né? É um conjunto de atividades estruturadas e destinadas a resultar em um produto específico para um determinado cliente. Então, um processo como um todo, como o exemplo que eu dei, o agricultor que colhe o grão, que entrega na cooperativa, que a cooperativa processa, que armazena, que depois vai exportar e pagar a cooperativa. É uma ordenação específica das atividades de trabalho no tempo e no espaço, com um começo, um fim, entrada e saída claramente identificadas. Então, as coisas acontecem de uma forma muito mais cadenciada, muito mais organizada. As pessoas começaram a ter esses conhecimentos de processo para ter como um macro processo as atividades e as tarefas. Então, elas tinham todo esse contexto de fazer com que as coisas acontecem de uma forma muito sinérgica. O processo é entendido como uma série de atividades que fornecem valor a um cliente. Todo o processo em si vai ter as suas tarefas e as suas atividades. Que o benefício de todo esse processo, o olhar principal é no cliente. O cliente do processo não é necessariamente um cliente externo da empresa. Ele pode estar dentro da empresa, é o chamado cliente interno. Quando a gente fala de processo, e mais uma vez chamando a atenção para vocês do critério de visão sistêmica, de quem eu recebi alguma atividade que eu vou desempenhar como tarefa, vai se transformar também em uma atividade que eu vou entregar como tarefa para quem está à minha frente. Então, eu recebo de alguém, processo, encaminho para alguém processar. Então, essa visão mais sistêmica, né? Então, de quem eu recebo internamente, para quem eu passo internamente, tem esse nome, né, chamado aí de cliente interno. Não é só o cliente de quem compra lá fora, não. Internamente, nós temos aí também clientes. E como que é mais ou menos um modelo de processo? Então nós temos lá,
influências ambientais externas e influências organizacionais internas. O meu ambiente externo reage de uma maneira e o meu ambiente interno de outra maneira. Então, externamente, nós temos lá leis e regulamentos legais, os sindicatos, a gente falou que em um momento isso foi instaurado, condições econômicas, como que o mundo reage economicamente, competitividade, se eu tenho muitas cooperativas sendo surgidas, a condição do meu produto ser vendido com mais facilidade, isso vai começando a ficar um pouco mais difícil, condições sociais e culturais, influências organizacionais internas. Então, dentro da empresa, o que precisa ter, né, nessas estratégias? Missão organizacional. Qual é a missão da cooperativa? O que ela pretende fazer? Visão, objetivos e estratégia. Onde eu quero chegar? Essa é a minha visão. A minha missão de hoje me promove para estar aonde em tantos anos, por exemplo. Essa é a visão. E uma cultura mais organizacional. Separar os setores, não as pessoas, mas ter os setores mais separados, as responsabilidades mais bem definidas, com critérios e pessoas preparadas para tais definições, naturezas e tarefas, o que eu vou desempenhar realmente, eu sei fazer, gosto de fazer, e o estilo de liderança. Temos vários estilos de liderança, né? Dentre eles aí alguns muito mais democráticos, outros autocráticos, alguns carismáticos, inclusive um desses estilos de liderança carismático faz parte do mapa de vocês, né? Então vocês puderam observar um pouco um dos estilos de liderança que nós temos lá na nossa atividade mapa. Esses dois grupos, o que eles entregam, o que eles fornecem? Eles agregam pessoas, aplicam pessoas, recompensam pessoas, desenvolvem pessoas, mantêm pessoas e monitoram pessoas. Então, basicamente, na gestão estratégica de pessoas, nós temos agregar, aplicar, recompensar, desenvolver, manter e monitorar. Qual que é o resultado de todo esse grupo de critérios que as pessoas têm? Práticas éticas e socialmente responsáveis. Então, a empresa leva para o funcionário, para o colaborador, um critério um pouco mais correto de conduta enquanto profissional da empresa. Produtos e serviços competitivos de alta qualidade. Em algum momento a gente tratou lá que as empresas começaram a olhar mais o mercado e a exigência que o mercado colocava para elas em vista principalmente de qualidade. Então as pessoas começaram a produzir com mais esmero o que elas produziam. A mão de obra delas começaram a ser mais bem feitas, né, com critérios melhor analisados. Isso proporcionou para eles, evidentemente, uma qualidade de vida no trabalho. Disse a vocês há pouco que colocar a pessoa, né, realmente onde ela gosta de estar para fazer o que ela realmente gosta de fazer, isso basicamente é a qualidade de vida no trabalho, tá certo? Uma outra forma da gente ver isso, né, então assim, né, quando a gente fala em agregar pessoas, né, então quem deve trabalhar na organização? Quem olha para isso é o pessoal de recrutamento e seleção e a seleção dessas pessoas. Como é que a gente aplica isso, né? Quem são as pessoas que devem fazer? Modelagem de trabalho, avaliação do desempenho. Então tem outro critério aí. Quais são as recompensas? Os benefícios do serviço, recompensas e remunerações. Então assim, eu vou começar o meu trabalho pensando basicamente em recompensa. Mas eu posso desenvolver uma habilidade que isso me promove um outro tipo de recompensa. O desenvolvimento, né? Basicamente isso que eu acabei de dizer, né? Como desenvolver as pessoas, né? Treinamento e programas de mudança de comunicação. Então a empresa ela está numa forma muito rápida de evolução com as coisas, principalmente nos critérios de informação. E como que a gente mantém essas pessoas, como a gente retém esses talentos, né? Oferecendo para elas bons benefícios, né? Descrição e análise de cargo, olha, as suas atribuições são essas, né? O que você precisa fazer é basicamente isso. Então isso é uma forma de você reter essas pessoas, né? Fazer com que elas não mudem de empresas. E a gente tem que seguir, evidentemente, monitorando, né? Saber o que fazem e o que são. Sistema de informação gerencial, mais uma vez a informação é muito importante, e os bancos de dados, né? Hoje tem empresas ali com um critério de rastreabilidade muito grande, né? Tudo que você faz tem as horas
que você fez, os minutos, né, as datas, tudo, os critérios que você colocou. Então isso é um modelo básico de como a gente pode ter um processo na gestão estratégica de pessoas, né? E o papel das pessoas nas organizações, né, os objetivos organizacionais: sobrevivência, crescimento sustentável, lucratividade, produtividade, qualidade nos produtos e serviços, redução de custo, participação no mercado, novos mercados, novos clientes, competitividade, imagem no mercado. Então, assim, é um composto de várias atribuições, de vários adjetivos aqui, que fazem com que as pessoas se promovam e também promovam a organização. Faz com que as organizações tenham um pouco de destaque, um pouco de referência com algum desses critérios aí, né? E quando a gente olha para o indivíduo, né, para a parte dos objetivos individuais, quais são o papel dela nas organizações, né? Então, melhores salários, isso é o que ela busca, melhores benefícios, bastante atrelado a isso, estabilidade. Hoje, né, em algumas gerações, a estabilidade não é tão evidente, mas elas buscam isso desde que a empresa consiga entregar para ela o que ela realmente espera. Segurança no trabalho. No momento que a gente vive hoje, muitas pessoas pensam muito mais na segurança de estar empregados do que em outro momento. Qualidade de vida no trabalho, como eu disse, fazer exatamente o que eu gosto de fazer. Satisfação no trabalho, consideração e respeito, oportunidade de crescimento, olhar primeiro para quem eu tenho aqui, se eu tiver alguma oportunidade profissional a ser oferecida, olhar internamente quem eu posso colocar essa função, ao invés de buscar no mercado lá fora. Liberdade para trabalhar, liderança liberal, orgulho da organização. Essa parte de orgulho da organização, se eu conheço a organização como um todo, é muito fácil eu dizer muito bem sobre ela. É muito fácil eu encher, né, o pulmão e falar assim: não, eu trabalho nessa empresa porque é uma empresa respeitada, porque é uma empresa que tem uma condição muito boa. Então, orgulho de trabalhar lá é basicamente eu dizer para as pessoas que eu tenho orgulho em fazer o que eu faço naquele local. Você pode sonhar, projetar, criar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo, mas é preciso pessoas para tornar o sonho realidade. Em qualquer lugar do mundo, nunca ninguém vai substituir pessoas. Quem disse isso foi o Walt Disney, nessa frase que eu trouxe para vocês, encerrando essa nossa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, isso a gente vai, em algum momento, né, levar para vocês para estar sanando essas dúvidas. Como eu disse, às vezes alguma coisa um pouco mais técnica, eu não vou saber responder para vocês de bate-pronto, assim, mas eu me comprometo com vocês em trazer essas respostas para que vocês não fiquem de maneira nenhuma com dúvidas relacionadas a essa disciplina que a gente está estudando aqui, gestão de pessoas e desenvolvimento de equipes. Espero todos vocês para a nossa próxima aula. Até mais e uma boa estada no nosso curso aqui, certo? Um grande abraço.